Então vamos lá, continuando aqui, Dreamweaver. Aqui em cima também tem o nomezinho designer. No de vocês está assim também ou não? Tá? Assim, versão de Dreamweaver para Dreamweaver, ele vai mudando a interface dele, a forma de apresentar as ferramentas e tudo mais. Como eu trabalho com Dreamweaver há muito tempo, eu tenho um modo aqui chamado modo Classic. Eu gosto de usar nesse modo, que é o modo clássico. Veja se tem aí, Classic. Escolhe aí. Vê se ficou aí igual a minha tela aí. O vídeo vai estar dividido assim, está dividido assim. Está dividido lateral, né? Vertical. Então é o seguinte, ó, para ficar igualzinho o meu desse jeito, eu venho aqui no menu View, certo? View, que é visualização. Aqui eu tenho a opção que está marcada aí para vocês, ó, Split Verticale, tá? Desmarque essa opção aí, que aí vai ficar dividido desse mesmo jeito aqui que o meu, ok? As ferramentas apareceram aí em cima? Sim, né? Então, beleza. Então, ó, galera, deixa eu explicar para vocês, então, mais ou menos como que a gente se encontra nesse programa aqui. Eu tenho aqui as ferramentas aqui em cima, atenção, tá? Essas ferramentas é o que vai ajudar aqueles preguiçosos que não querem digitar as tags, certo? Já tem ferramenta para criar tabela, para inserir uma imagem, para fazer um formulário, para fazer um comentário, tem ferramenta de tudo, que já facilita a vida do cara. Atenção aí atrás, estou gravando, na moral. Mas questão de estrutura, igual eu mostrei ali no quadro, é bom a gente ir digitando mesmo, tá? Eu tenho aqui três botõezinhos muito importantes. E logo acima eu tenho o nome do meu arquivo. O arquivo por enquanto está Unititle 1, ok? Não tem nome o arquivo, então beleza. Outra coisa, tem esses três botões aqui, ó, Code, Split e Design. Code, se eu quiser trabalhar no código, tá? Split, eu vou estar dividindo a minha tela em dois, onde a parte de cima eu vou estar visualizando o código e na parte de baixo aqui eu vou estar visualizando como está ficando o site, a parte do design mesmo, a aparência dele, ok? E tenho a parte design. A parte design, eu só vou trabalhar visualizando o layout do site, o design, como é que vai ficando, ok? Né? Então, eu particularmente, quando começo a trabalhar no Dreamweaver, eu gosto de primeiro trabalhar com código, que eu digito toda a estrutura necessária, tá? E depois eu vou para o modo split, que eu vou visualizar, conforme eu for formatando no CSS a estrutura que eu fiz, eu já vou vendo como é que está ficando, certo? Então eu uso diversos assistentes aqui que facilita muito a vida de um web designer. Beleza? Vocês não terem que ficar lá no código se matando. Então a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a trabalhar no meu projeto, no meu arquivo, eu vou salvar, tá? Então eu vou lá no menu File, vou pedir para salvar, Save As, e eu vou salvar lá dentro da minha pasta, site exemplo que eu tenho aqui. E aí eu vou colocar o nome do arquivo. Ele me explicou o nome do arquivo da página inicial, qual deve ser? Index, né? Não precisa colocar index.html não, tá? Só basta o index, que o Dreamweaver ele já entende que é um arquivo HTML. Vocês não pediram um arquivo HTML, ele vai entender como arquivo HTML. Beleza? Então só basta colocar index. Bom, vou salvar. E aí a partir de agora, ó, o nome do meu arquivo aqui já ficou com o nome de index. Ok? Outras coisas aqui para a gente se ligar. No canto direito da minha tela, eu tenho algumas janelas que vão me auxiliar em algumas coisas no Dreamweaver, tá?
A principal delas é o CSS Styles, ok? Ele vai me mostrar tudo de CSS que eu estou criando, ele vai me mostrar ali no canto direito, tá? Inicialmente, eu tenho aqui, ó, No Styles Defined. Não tem nenhum estilo definido. Não tem arquivo CSS nenhum aqui ainda. Ok? Então, a única coisa, quando eu peço um arquivo HTML dentro do Dreamweaver, né, ele vem só com a estrutura base HTML, que vocês já aprenderam, essa estrutura. Não vou nem explicar. Ok? Bom, e o que a gente vai trabalhar mesmo é na body, questão de conteúdo. Começar a digitar a estrutura. Ok? Então, ó, eu vou dar uns enters aqui, ó, para digitar entre body e barra body. Beleza? Eu vou estar fazendo, eu vou estar mostrando o layout aqui, ó. Eu tenho a imagem aqui do layout, tá? Eu tenho a imagem do layout aqui, onde eu vou me basear para fazer a minha estrutura, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho um conteúdo geral, tá? Esse conteúdo geral é um conteúdo que vai pegar de canto a canto na tela do meu computador. Por quê? No conteúdo geral, eu vou visualizar essa área colorida aqui de um canto a outro. Beleza? Certo? E tem o conteúdo central, onde vai ficar todas as informações do meu site, que é aquilo que eu expliquei para vocês lá no Photoshop, que tem que ter uma largura de no máximo 1000, né? 980 a 1000, certo? E a partir daí eu já vou definindo como é que vai ser a minha estrutura. Então, inicialmente, eu vou ter um conteúdo geral, que ele vai ser 100%. Dentro do conteúdo geral tem um conteúdo central, ok? Guardem na cabeça isso daí, olhando para esse layout aqui, tá? Então vamos lá. Que tem o conteúdo geral e o conteúdo central. Beleza? E aí, vamos começar? Seguinte, vou começar aqui, tá? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Vamos lá. Eu vou começar a criar a estrutura, essas divs que eu falei para você agora. Div id igual a conteúdo geral. Olha, pessoal, quando vocês forem colocar uma id numa div, colocar um nome, esse nome pode ser o que vocês quiserem. Eu que estou querendo colocar um nome chamado conteúdo geral. Pode ser conteúdo geral, né? O nome que vocês quiserem. No caso, esses nomes, para funcionar legalzinho, ele não pode ter letra maiúscula, não pode ter acento, não pode ter espaço, não pode ter cedilha, tá? Tem que ser tudo minúsculo. Se quiser botar um espaço, coloca um underline, igual eu fiz aqui agora. Ok? Underline. É da porta, porteira e portão. Bom, então aqui, ó, eu criei essa primeira div. Toda vez que eu criar div, eu coloco o id, dou um nome para essa id, tá? E já fecha a div. Não posso esquecer de fechar a div. Se vocês forem só abrindo div sem fechar, e depois para saber quem é que fecha quem, vai ficar uma doideira a página de vocês. Fica estranho. Então, sempre que abrir, fecha logo, certo? Não importa se vai conteúdo ali dentro ou não, feche logo. Tudo que abre, fecha. Beleza? Então vamos lá, ó. Pode ter que passar aí? Aonde? Aqui? Aí. Entre um e outro? Pode. Mas não é bom a gente colocar não, tá? Não é bom colocar não. Sabe por quê? Aqui, ó, na minha estrutura, olhando para o layout aqui, o conteúdo geral na minha cabeça é essa área aqui pegando de um canto a outro. Mas dentro do conteúdo geral, eu tenho um conteúdo central, ok?
Então, dentro dessa div conteúdo geral, eu vou dar 2 enters aqui, ó, vai baixar o div barra div, certo? Vou dar um tab aqui, ó, nessa linha vazia que tem entre um e outro, beleza? O tab é só sistema de organização, tá? É questão de organização. Então, dá um tab para dar um parágrafo, legalzinho. E aí eu vou criar a div, ó, div id conteúdo central. Beleza? Ó, outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. Toda vez que eu colocar o nome para uma ID, eu sempre coloco entre aspas, tá? Para deixar em evidência. Beleza? Professor, a questão do underline é opção também, né? Não, não. Sempre que você colocar espaço, né? Às vezes você vai colocar duas palavras. Em vez de dar um espaço, você dá um underline. Se você der só o espaço, não vai funcionar. E se eu colocar assim, o modelo geral do dá certo. Não tem problema. Beleza? Então vamos lá, ó. Então eu já criei. Presta atenção. Eu já criei aqui conteúdo geral, conteúdo central. O Dreamweaver, ele nem sabe como vai ser esse conteúdo geral, nem como vai ser o conteúdo central. Ele não sabe o que vai ser central. Eu sei, na minha mente eu sei que vai ser. Mas o Dreamweaver ainda não sabe. Eu só estou criando a estrutura. Ele está achando que, ó, esse cara tá doido fazendo esses negócios aqui. Bom, aí vamos lá. Dentro do conteúdo central, como a gente vai se limitar aqui, ó, vai pegar só a parte até aqui, até o banner, eu tenho um topo, tá? E eu tenho um banner, ok? O menu está dentro do topo, para esse layout aqui, certo? Então vamos lá. Dentro do conteúdo central, vou dar 2 enters aqui, ó, entre o div e o barra div. Dentro do conteúdo central, eu tenho div id topo. Vou fechar logo aqui, né? Barra div. E vou ter também aqui o banner. Div id igual banner. Tranquilo? Eu tenho essas duas divs, topo e banner, ó, tem essas duas dentro da div conteúdo central. Certo? Beleza? Aí vamos olhar para o nosso layout de novo. Vocês já fizeram essa parte? Calma. Beleza. Vamos olhar para o nosso layout de novo aqui então, ó. Então eu criei o topo, que é essa parte aqui, tá? E criei o banner. Dentro do topo, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter logo, né? Aqui no canto esquerdo. E no canto direito, eu vou ter o atendimento, né? Que a gente vai chamar de fone topo, né? E menu. Ah, e tem as redes sociais aqui também, né? Então, eu vou ter 3 coisas. Eu vou ter fone do topo, redes sociais e menu. Eu vou ter 3 coisas. Então, como que eu vou separar isso? Inicialmente, eu vou dividir em dois. Em dois grupos, tá? Eu vou ter o grupo da esquerda, logo, e vou ter o grupo da direita, que é... Vou dar o nome ali de... topo direito. Pronto. Entendeu? Massa. Então, pode ser topo esquerdo, topo direito. Tá? Funciona do mesmo jeito. Então vamos lá, ó. Então dentro do topo, ó. Aqui, ó, vou aqui, ó, para tag topo, entre um e outro aqui, ó, esse div barra div. Tá? Vou dar 2 enters. Eu vou ter aqui div id logo. Ah, vocês vão gostar tanto da div. Eu tenho div id logo. Dívida. Div vocês têm bacana. Bom, e tenho o div id
topo direito, né? Beleza? Tudo é olhando para o layout e fazendo já a estrutura na minha cabeça, passando para cá. Eu ainda estou mostrando o layout para vocês aqui no computador. Toda vez que eu vou fazer vou montar um site, eu crio um layout, antes de montar aqui no CSS, o que eu faço? Eu imprimo o layout, e por cima, no papel, né, por cima do layout, eu começo a criar retângulos, né, que são as áreas. Então, facilita muito para mim. Então, é só entender ali quem é que vai dentro de quem ali no layout, e aí eu só passo para cá. Eu faço a estrutura certinho. Ok? E aqui, ó, vocês dando tab que é a tabulação, o espaçamento, eu não tem como me perder, ó. Eu olhando aqui, ó, eu sei que esse barra div, por exemplo, é desse daqui. Eu sei que esse barra div é do conteúdo central, ó. Então não tem como me perder. Beleza? Volta na imagem, lá, por favor. Volto. Conteúdo geral, tudo que está dentro. Conteúdo geral é isso aqui, ó. Então, canto esquerdo, Aí em cima do direito, certo? Eu nem estou cortando isso aqui, certo? É só aqui, ó. De um canto a outro. Beleza? Aí Conteúdo central na minha cabeça. central é só essa partinha assim. Esse meio aqui. Sei. É o meio todo. Beleza? Tá? Aí o topo. Dentro do conteúdo central tem o topo. Certo? E tem o mano. E dentro do topo, eu tenho a logo e o topo direito. Certo? Por exemplo. Aí vamos lá. O que eu tenho dentro do topo direito? Ó, não, vamos pegar de cima para baixo. Atendimento. Eu tenho atendimento, redes sociais e menu, né? Então vamos lá. Voltar para o Dreamweaver aqui, ó. Dentro do topo direito eu tenho. Deu 2 enters aqui, ó. Estão acompanhando, né? Eu vou ter div id atendimento. Para não colocar esse nome grandão, atendimento, eu vou colocar. Para vocês entenderem, né? Depois vocês podem resumir isso. Atendimento poderia ser ATT. Resumir mais, né? Tenho atendimento, já fechei, ó, com barra div. Tenho o que mais? Tenho redes sociais, div id redes sociais. E tem também menu. Tranquilo? Tranquilo como grilo? Então, ó, dentro do topo direito eu tenho essas 3 divs. Certo? Vamos lá. Dentro do atendimento eu tenho o quê? Lá no meu layout. Dentro do atendimento eu tenho o quê? Eu tenho a div com texto, atendimento, e tenho a div com o telefone. Certo? Precisa. Porque na minha imagem, quando eu separei a imagem, eu separei só essa área amarelinha que não tinha como fazer no código. Mas aqui tem. Com esse fundo rosa, nesse tom, com esse outro fundo aqui, tem condição de fazer no código. Então, tem que ser em texto. Então, aqui, ó, dentro de atendimento, eu vou colocar aqui, ó, eu vou ter div id texto att, tá? Vou colocar esse nome, texto att, que é texto atendimento, tá? E vou ter o telefone, tá? Div id igual a telefone. Ok? Eita, o código aqui já ficando tá grande. Ó.
O negócio aqui parado. Vamos dar uma analisada no layout agora de novo? Aí vamos parar por aí, tá? Esse nome que a gente está colocando não aparece na página, não? Não. Porque não está dentro da... Está dentro da tecla. É. Ó, por exemplo, agora, ó. O que tem dentro do texto ATT? Olhando para o layout. Eu não tenho o nomezinho atendimento lá? Que é um texto mesmo que vai aparecer na página. Então aqui, ó, dentro do texto ATT, ó, vou digitar lá, atendimento. Veja como é um texto, ele vai ficar na cor preta. Beleza? E no telefone, eu vou colocar o telefone. 83, aí digita lá o telefone, né? Beleza? Vamos parar aqui por enquanto. Vou deixar redes sociais de lado por enquanto e menu de lado, tá? Vamos só entender o que a gente já fez aqui até agora. Tem alguém aqui que não está entendendo ou tá tranquilo? Questão de estrutura. Até agora tá facinho, né, de entender. Agora que vai começar a complicar. Eu acho que a parte mais complicada é a estrutura, tá? Formatação é o de menos. A estrutura é mais complicada porque até o cara entender estrutura com layout, né, fica meio complicado. Bom, vou salvar aqui, tá? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Salvei. E aí vamos lá. Vamos começar a trabalhar com o CSS. Não tem nada de CSS aqui. Aqui é só estrutura. É. Olha só. Vamos lá, ó. Vai pagar a gente terminar o menu, não? Não. Depois eu mostro. Vamos ver a parte de formatação. Depois a gente continua. Galera, a página em HTML é como se fosse o corpo humano. Cadê o? Tá aqui atrás, ó, da tela. Valeu. É como se fosse o corpo humano, beleza? Então, a gente tem cabeça e corpo, né? Separadamente, né? Falando. Emendado vai separado. Não é isso? Então vamos lá. O que acontece? Vou explicar de melhor forma. Acho que ele já explicou para vocês, mas vamos lá. Quando a gente vai andar, vai fazer qualquer coisa, o que faz a gente andar? A cabeça pensa primeiro, né? Pensa, aí você vai lá e faz qualquer coisa. Então vamos lá. Então, a cabeça é onde guarda as ideias. Vamos fazer uma cabeça para todos os casos. Vamos fazer o certo aqui, ó. Bom, então temos a cabeça, o cérebro está fora do nosso psicologia aqui, mas tudo bem. Ó, então, a cabeça pensa e o corpo age, certo?
E numa página de internet é do mesmo jeito. Cabeça a gente chama de head. Cabeça é o head, certo? É a esponja, né? E o corpo a gente chama de body. Beleza? Bom, então, o corpo é o que dá o resultado, certo? É o que é visível, beleza? E a cabeça que faz todas as ações para dar aquele resultado. Então, na página de internet, né, quando eu vou trabalhar com o CSS, né, tem que ter algo dentro da cabeça, dentro do cérebro aqui do Blackboard, que pense em formatar a página. Ok? Então, dentro da head, ele vai jogar uma tagzinha ali, que ele vai identificar o arquivo CSS, vai estar chamando, ó, essa página vai ter a formatação do arquivo CSS para salvar lá naquela pasta, lá no site. Então, ele vai chegar lá naquela pasta, vai pegar aquele CSS e aí ele vai começar a ler as formatações que a gente criou lá naquele CSS. Eu não vou entrar em detalhes que vocês já viram com ele. Vai começar a ler aquelas formatações lá dentro daquele arquivo e vai começar a encaixar com a estrutura, que é o conteúdo. E aí vai começar a dar o resultado. Ok? Então, assim que funciona, não é só falando CSS, então. Isso é para qualquer outros itens que a gente trabalha numa página de internet. Então, isso serve para o JavaScript, vai funcionar para um Ajax da vida e vários outros. Ok? Bom, vamos continuar? Que hora é agora? Vai tocar? 8h07. Vai tocar daqui a pouco. 10 minutos. 10 minutos. Vamos continuar aqui. Atenção. Atenção. Por enquanto aqui, ó, eu olhando a tag head, olha aí o que tem entre o head barra head de vocês. Por enquanto, a minha página só está pensando no seguinte, só está pensando em meta. O que é esse meta que ele já explicou para vocês? Para que serve isso? Meta, equipe, e no final tem esse char7 e o TF8. Isso daqui é uma referência de idioma para a minha página, tá? Então esse UTF-8 aí, ele vai aceitar os acentos, vai aceitar os acentos, a maioria dos navegadores aceita, ok? Tanto aqui como lá nos Estados Unidos, enfim. Tem alguns char7 que é para a Europa, que é para os Estados Unidos, enfim. Nos Estados Unidos a gente não usa cedilha, não usa acento. Okay? Vocês já acessaram algumas páginas na internet que aquelas palavrinhas, em vez de apresentar acento, apresentam um símbolo diferente? Às vezes não está utilizando o char7 correto, ok? Bom, e está pensando no que aqui também? Está pensando no título, ok? O título não aparece no conteúdo, aparece no cabeçalho, lá na aba, né? Tudo bem. E o body é aquilo que a gente digitou. Então aqui, ele não está pensando em nada ainda em CSS. Está vazio ali. A gente vai ter que fazer ele pensar nisso daí, ok? Então o que a gente faz? A forma mais fácil da gente fazer isso, sem ter que digitar código. Atenção! Tá vendo aqui o CSS de vocês no canto direito? A barrinha? Tem aqui um botãozinho refresh para vocês? Clica aí em refresh então, para ele dar uma atualizada. Vai aparecer lá, sem estilo, né? Clique no botãozinho All para mostrar todos, né? Que não tem nada. É para mostrar todos, mas não tem nada. E aí é o seguinte, essa janelinha aqui a gente divide em dois, tá? Aqui em cima vai começar a aparecer os itens em CSS que a gente anda criando, tá? Embaixo, as propriedades em CSS de cada item, ok? Nessa divisória aqui. Vai ter um botãozinho aqui de mais aqui embaixo, ó, lá embaixo, ó, tá vendo? Ó? Um papelzinho com sinalzinho de mais.
Vou dar um clique aqui. E aí vai aparecer uma janelinha. Isso daqui é um assistente, tá? Isso que eu vou... Oi? Para voltar? Vocês estão visualizando essa janela aqui? Aqui embaixo não tem um papelzinho com sinal de mais? Qual é o nome disso? Rule, né? Vou criar um novo estilo CSS aqui. Clica lá no papelzinho, vai aparecer essa janelinha. Ele está dando início ao assistente CSS, vai me ajudar bastante, ok? Então veja só, primeira coisa que ele pergunta é que tipo de item que eu quero trabalhar em CSS. Primeiro, a gente começa a definir as tags, depois as IDs, depois as classes, que vieram. Tá? Então, inicialmente, a gente vai definir as tags. Por exemplo, eu vou definir como é que vai se comportar a tag body. Clica todo mundo aqui, ó, tag. Olha só, exemplo. Você já deve ter visto aí na aula com ele sobre HTML e tudo mais. Vocês estavam começando a aprender HTML, vocês começaram a visualizar no navegador. A gente sabe que o padrão de uma página em HTML, ele vem com fundo branco, né? O texto ele é preto, ele está em New Roman, né? O link, por exemplo, o link ele vem na cor azul. Se eu clico lá, ele fica roxo, não é isso? Então, uma página em HTML, ele já vem com seus padrões. Ele já vem com uma margem, né? O navegador ele já vem com uma margem de uns 10 pixels no canto esquerdo, 10 no canto direito. Então, a gente pode formatar esses padrões do body. Que o body é responsável por essas formatações padrão aí. Beleza? Bom, então, eu pedi aqui tag. Aqui, ó, eu vou escolher que tag que eu quero formatar. No caso, eu vou formatar a tag body. Cadê o body aqui, ó? Body. Olha o body aí. Beleza? Vou formatar essa tag aí. Mais abaixo, ele vai estar me perguntando aonde é que você quer formatar essa tag body. Você quer formatar, aí tem a opçãozinha aqui, ó. Você quer formatar somente neste documento, nessa página, ou você quer criar uma folha de estilo? Eu tenho duas opções. Se eu pedir para formatar o body somente neste documento, ele só vai me servir para essa página. Mas eu tenho que pensar que no meu site não vai ter só essa página. Vou ter diversas páginas, diversos arquivos em HTML, certo? Então, eu vou criar um arquivo de formatação separado que vai me servir para as outras, ok? Então, é isso que eu vou pedir. Então, aqui, ó, eu vou pedir com o New Style Sheet. E aí eu vou dar um OK. O que acontece? Como é a primeira vez que eu estou fazendo isso, ele vai estar me perguntando aonde é que você quer salvar o seu arquivo CSS. Então eu já criei uma pasta aqui CSS, não foi? Vou entrar lá na pasta CSS. Vou colocar o nome lá do arquivo, do meu arquivo CSS. Vou colocar o nome de estilo. Ah, professor, mas por que o nome é estilo? Sei lá. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Né? Estilo, eu gosto de colocar todos os sites estilo porque você tem a formatação. Pode colocar o nome formatação, o que vocês quiserem. Tá? E aí eu vou salvar. E aí, assim que salvar, ele já entra na janelinha de assistente, que é onde eu vou formatar a tag body. Se eu prestar atenção nessa janelinha que apareceu, eu tenho aqui em cima, ó, CSS Rule Definition for Body. Estou definindo a tag body,
ok? O CSS da tag body, beleza? Então, aqui, ó, nessa janelinha de assistente, no canto esquerdo tem as categorias e no canto direito os itens de cada categoria para poder formatar. Então, por exemplo, eu quero que o padrão do meu site não venha com a fonte Times New Roman. Eu quero que ela venha com a fonte, vamos escolher aqui a fonte Trebuchet. Tem aí a fonte Trebuchet para vocês? Tá? O resto não vou definir nada não, deixa quieto. Eu quero lá, box. Box é o que? É a área, né? Box é caixa, é a área que eu quero trabalhar. Lá na categoria box. Aí lá em box, por exemplo, eu não quero que tenha nenhuma margem na minha página, no conteúdo do meu site. Um momento só que eu já vou liberar, tá? Eu não quero que não tenha nenhuma margem. Então eu venho aqui em margem, tá vendo aqui, ó, margem tem top, right, button, left. Vou definir aqui, ó, 0. Aí vai marcar já 0 para todo mundo. Acho que eu vou definir só isso por enquanto, pro body, certo? Vou dar um OK. Criou. Veja só, quando cria, vamos dar só uma analisada, no momento que eu já vou liberar. Eu já tenho aqui, ó, no canto direito, estilo.css, que é o arquivo que eu criei, e já tem o primeiro item desse arquivo, que é o body, ó. Se eu clicar aqui em body, aqui embaixo aparece o que eu joguei de propriedade nele. Definir a fonte e definir a margem. Beleza? E olha só, agora vamos lá no head dele, ó. Vamos no head aqui do meu código. No meu head, agora o Bob Esponja aqui, atenção, agora o Bob Esponja já está pensando no CSS. Olha só, ele já está dizendo aqui, ó, ele vai estar puxando um arquivo de formatação que está lá dentro da pasta CSS. O nome do arquivo é estilo.css. Beleza? Ele já vai estar puxando toda a formatação dali. Beleza? Agora eu não vou trabalhar mais só com um arquivo. Vou trabalhar com 2 arquivos. Eu estou trabalhando com o meu arquivo index, que é o arquivo de estrutura. Olha aqui em cima, ó, que a gente chama de source code. E vou estar trabalhando com o meu arquivo CSS. Olha lá, estilo.css apareceu ali. Então, ó, se eu der um clique nesse arquivo aqui, ó, estilo.css, o que acontece? Ó? Eu já consigo visualizar todo o código de formatação. Isso daqui vocês viram com ele, né? Não é? Então aqui, ó, já aparece todo o código aqui. É o modo hard, né? Aqui está no modo fácil. Ó, galera, atenção aqui, rapidão. Quem já aprendeu no modo hard com M e não querer usar o assistente, que é isso daqui que eu mostrei agora para vocês, foi lá em box, tá? É muito assim, né? Vocês podem digitar na tora mesmo, entendeu? Se vocês sabem que, por exemplo, vai utilizar vai criar uma área, vai precisar criar uma altura. Se vocês já sabem o nomezinho aqui da propriedade, se vocês quiserem já digitar na mão, tudo bem. Mas se vocês quiserem pelo assistente, dá certo também. Beleza? É muito mais rápido. Eu acho mais rápido. Muito mais rápido. Não, aí na prova vocês vão ter que saber. Ó, galera, atenção. Atenção, ó. Eu uso muito o assistente, mas eu sei para que serve cada coisinha, cada itemzinho desse aqui. Eu sei para que serve o margin, para que serve o padding, o height, width. Eu sei para que serve tudo isso. Se eu quiser fazer a mão aqui, eu vou fazer também, para que eu entenda. Ok? Aí eu só vou pelo assistente que é muito mais rápido. Beleza? Eu vou dar um pause aqui e a gente vai continuar depois do intervalo, tá? Continuando, segunda parte da aula. Atenção, galera. Olha só. Então, só para entender aqui, agora eu estou trabalhando com 2 arquivos.
o arquivo source code, que é o arquivo, a página de internet onde eu estou criando a estrutura, tá? E o estilo.css, que é agora o meu arquivo de formatação, que até agora eu formatei só a tag body, tá? Aí é o seguinte, falando sobre essa barrinha aqui, ó, do CSS, peguei, aqui, ó, gravando a aula. Essa barrinha aqui do CSS, se eu quiser, por exemplo, configurar mais alguma coisa em body pelo assistente, eu só dou 2 cliques no nome body lá, ó, e vai voltar a aparecer aquela janela, e aqui eu configuro o que eu quiser e só dou um OK depois. Tranquilo, né? É só clicar 2 vezes aqui no nome do item que você quer alterar, não tem problema. E quem quiser ir na tora mesmo, digitando, vá aqui para o estilo.css e manda ver aqui, ó. Por exemplo, eu quero colocar uma altura. Dá um enter aqui, eu digito lá, height. O legal é que ele já autocompleta, né, ó. Height, aí já coloca lá, 200 pixels, né, por exemplo. Quem quiser ir lá na tora. Mas como eu não quero, aí é o seguinte, na hora que estiver trabalhando com formatação, é sempre salvando, tá? Lembre-se que agora vocês estão trabalhando com 2 arquivos. Tem que salvar a estrutura, source code, dá um Ctrl S, e depois tem que salvar o CSS, ok? Lá, dá um clique no arquivo CSS e salva também. Bom, aí é o seguinte, eu vou visualizar aqui a minha área de trabalho no modo split. No modo split eu vou ver o conteúdo, o código e página, tá? Bom, vamos lá, galera. O seguinte, primeiro, vamos lá eu quero formatar o primeiro item da estrutura que eu criei, que é o conteúdo geral, não é isso? Então, olha como é fácil. Vou dar um clique no nomezinho aqui, conteúdo geral. Percebe que quando eu clico, ele já faz uma seleção lá na minha área do design, né? Não aparece nada. Hã? É No modo split aqui, ó, tá vendo? Code Split Design. Code Split. Split da banana split. Vamos lá? Então, olha como é fácil, ó. Eu dei um clique no nomezinho conteúdo geral. Aí lá no canto direito, aqui no canto direito, nessa coluna aqui que eu configuro o CSS, eu vou dar um clique no sinalzinho de mais lá de novo, para criar um estilo. E olha só que legal. O próprio Dreamweaver, ele já identifica a área que eu estava em cima, que o cursor estava em cima. Então ele já sabe aqui que eu vou formatar uma ID, tá? O nome da ID aqui, ó, conteúdo geral, tá? Sim, outra coisa importante. Toda vez que se vai formatar uma ID, eu tenho que colocar um jogo da velha na frente. Ele explicou isso para vocês? É o hashtag, certo? Quando eu vou definir uma ID, é um jogo da velha na frente. Quando for uma classe, é um ponto. Vocês são sensacionais. Vamos lá. Atenção, então ele aqui automaticamente colocou, ó. Atenção, pessoal, ó a conversa aí no fundão. Ó a conversa aí. Ó. Jogo da velha, ele automaticamente funciona aqui. Aí mais abaixo, ele já vai estar identificando, ó. Olha, você vai fazer essa formatação dentro do arquivo estilo.css. Certo? Que é o arquivo que eu já criei. Então, ele não vai pedir mais para salvar em uma pasta de novo, não. Ele sabe que vai estar jogando a definição dentro desse arquivo. Vou dar um OK. E aí vai aparecer a janelinha do assistente para eu começar já a formatar. Aí veja só, vamos dar uma olhada no nosso layout.
Na minha mente, o topo geral, conteúdo geral, né? Conteúdo geral vai ser esse coloridão aqui, né? De um canto a outro. Certo? Esse arco-íris aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou começar a formatar. Vou botar aqui para o Dreamweaver. Vou definir aqui, ó, categoria, ó, background. Atenção, pessoal. Essa categoria background vai servir para eu definir uma imagem de fundo ou uma cor de fundo, ok? Nesse caso, vou usar qual dos dois? Uma imagem, né? Pronto, vamos lá. Então, em vez de eu pedir background color, eu vou pedir background image. Vou clicar lá em browse. Vou escolher lá a pasta onde está a imagem, né? Aqui a pasta IMG. Aqui, ó, BG Site. Tá aqui, ó, BG Site. Beleza, ele já vai me dar a largura e a altura dessa área. Beleza? Bom, eu sei que ele tem 571 de altura. Eu não preciso me ligar com a largura. Por quê? Ele não vai estar pegando 100% da tela? Não importa qual é a resolução do meu monitor. Ele vai aparecer sempre ali no meio. Então eu vou dar um OK. Quanto que ele tem de altura mesmo? 571, né? Beleza. Aí vamos lá, ó. Aqui eu tenho algumas propriedades dessa imagem mais abaixo. Por exemplo, background repeat. Está perguntando se eu quero repetir essa imagem dentro desse espaço ou não. No caso, eu vou pedir para não se repetir. Beleza? Eu quero que apareça só uma vez. Background attachment. Ele vai perguntar se ele vai ser fixo ou ele vai ter uma barra de rolagem. Se eu não marcar nada, ele vai estar com barra de rolagem, que é o scroll. Tá? Se eu deixar fixo, o que acontece? Se eu precisar mexer, se o meu site for grande demais, eu precisar mexer a barra de rolagem, aquele fundo sempre fica fixo ali. Não, ele não vai subir junto com a página, ele vai ficar sempre parado ali. E não é isso que eu quero. Quero que ele se movimente também, conforme eu vou mexer na barra de rolagem. Aqui é muito importante, ó. Tenho duas posições, ó. Background Position X e o Y. É o horizontal e vertical. Então, eu quero que a posição X... Atenção aí. Silêncio aí, pessoal. Silêncio aí. A posição X dele, eu quero center. Não importa qual resolução que eu esteja acessando essa página. Essa imagem sempre vai iniciar mostrando a partir do centro. Ela não vai estar encostada no canto esquerdo, nem no canto direito. Ela vai estar mostrando um meio legalzinho. Ela fica no mesmo canto. Ela sempre vai ficar no centro. Beleza? E ela não vai se repetir, porque eu estou definindo lá no repeat, né? Eu posso diminuir o zoom, que só vai aparecer uma dela ali no meio. Beleza? E background Y, no caso, eu quero que sempre mostre a partir do topo. Então, ele vai mostrar a partir da parte de cima da imagem. Beleza? Só preciso definir isso. Depois, eu vou definir a área dessa imagem. Certo? Então, eu vou lá para a categoria Box. Beleza? Então, aqui na categoria Box, eu tenho largura e altura. Se eu não colocar nenhum valor aqui na largura, ele já vai saber que é 100%. Ele já vai pegar essa área de um canto a outro da tela. É a mesma coisa. Alto e nada é a mesma coisa. Tá? Então, para economizar código e caracteres, não precisa colocar nada. Beleza? Height. Height é a altura. Aí a altura eu posso colocar. Qual a altura mesmo da imagem? 571, né? Vamos lá, 571. Acho que, por enquanto, só vou definir isso. Vou dar um aplicar aqui. Ok. É importante salvar o arquivo CSS já. Ó. Vem aqui, salva o arquivo CSS. Olha aqui meu arquivo CSS que já tem. Ó. Já tem a definição do body e já tem a definição do conteúdo geral. O de vocês também não está assim?
Salvei aqui o estilo CSS, né? Vou voltar aqui para o Source Code. E olha só, no Dreamweaver aí de vocês, pressionem para mim a tecla F12. A tecla F12. O que o F12 vai fazer? Ele vai visualizar a minha página já no navegador. Como é que ele está ficando. Visualizem aí, vê se já apareceu alguma coisa lá, o coloridinho lá. Que a gente... Oi? Ó, o meu navegador está aparecendo assim, porque a resolução do meu computador está tipo 800 por 600. Tá? Mas, vamos diminuir o zoom? Quem quiser diminuir o zoom do navegador, é só segurar o Ctrl, aí no scroll aí de vocês, só rolar o scroll que vai diminuir o zoom. Tá? Beleza? Ou Ctrl mais, Ctrl menos, aumenta o zoom, diminui o zoom do navegador. Quando diminui o zoom, vocês vão perceber que, caso a tela for maior, a resolução for maior, vai aparecer nos outros detalhes. Tranquilo? Massa? Entenderam o sisteminha? Então, aos pouquinhos, o Dreamweaver vai entendendo para que serve cada área. Eu que vou definindo, então, do geral, vai ter isso, isso, isso e aquilo. Certo? Vamos lá. Vou fechar aqui de novo o navegador. Vou voltar aqui para o Dreamweaver. Aí eu tenho aqui, ó, conteúdo central. Vamos voltar aqui, né? Conteúdo central. Vou clicar, o mesmo esqueminha, ó. Vou dar um clique lá no nomezinho conteúdo central. Vou clicar lá no sinalzinho de mais que tem aqui, ó. Ele já vai, ó. Agora se liga. Olha o que aconteceu aqui para mim. O de vocês apareceu do mesmo jeito aqui? Jogo da velha, conteúdo geral, jogo da velha, conteúdo central. Presta atenção, presta atenção. Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo aqui para vocês não se enrolarem. Tá? Ó, quando acontece isso, ele não identifica como um ID, como uma classe, como nada. Ele vai identificar como uma composição. Ok? Então o que acontece? Se eu formatar o conteúdo central dessa forma aqui, vindo antes do conteúdo geral, quer dizer que essa formatação ela só vai funcionar se a div conteúdo central estiver dentro de conteúdo geral. Agora, se eu quero um modo independente, eu apago, só clicar no jogo da velha para trás e formato do mesmo jeito, que daí o conteúdo central fica independente. Vamos supor que lá na frente, né, numa outra página, eu vou usar essa div conteúdo central, mas que não esteja dentro do conteúdo geral. Ela vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? Agora, se ela estiver assim, a única condição de ela funcionar é se ela estiver dentro do conteúdo geral. Que para mim não é interessante. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o que tem antes desse jogo da velha aqui do conteúdo central. Vou apagar. Não. Aqui em cima pode deixar a composição também. Ele vai ler com o ID do mesmo jeito. Vou estar aplicando aqui em estilo. Beleza. Ok. Vamos lá. Então, no conteúdo central, eu só vou definir a largura dele, tá? E vou definir que ele vai ficar centralizado, né, no meu navegador. Beleza? Como é que eu vou fazer isso, então? Eu vou trabalhar na categoria Box. Tudo que for para definir espaço, área, é na categoria Box, ok? Então, aqui, eu já vou definir a largura. A largura aí que eu vou definir é de 980. Você lembra daquilo que a gente aprendeu? Então, a largura é 980. Tá bom, professor. E a altura vai ser qual? A altura eu não vou colocar nada. Porque conforme eu vou formatando as divs que estiver ali dentro, ela vai aumentando. Certo? Só que para isso funcionar no Dreamweaver, eu tenho como a altura está automática, né? Se eu não colocar nada, ela está funcionando como automática.
eu tenho que vir aqui, ó, na categoria Positioning. O que é o Positioning? É a forma que o conteúdo que estiver dentro daquela div vai se comportar. Questão de posicionamento e tudo mais. Ok? Então, aqui eu só vou trabalhar com essa opção aqui, ó, Overflow. Ele explicou para vocês para que serve o Overflow? Não mostrou o que é Overflow? Vamos lá, vamos clicar naquela opção Overflow. Eu tenho a opção visível, hidden, scroll e out. Se eu não usar nada, ele está funcionando como out, certo? Aí tem visível, hidden, scroll. Visível, ela sempre, se eu trabalhar com visível, ela vai ter que ter uma altura fixa. Eu vou ter que colocar um valor na altura, certo? Senão ela não funciona. O hidden é o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Hidden é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma área aqui no meu site. E ela tem 200 pixels de altura, tá? 200 pixels de altura. Mas, vamos supor que dentro dessa área tem um texto. Ok? E esse texto é maior do que 200 pixels. Então, se eu escolho essa área com o overflow hidden, o que passar de conteúdo aqui dentro dela não vai aparecer. Então, o texto aqui no caso não aparece. Não existe. Não existe. Beleza? Você tem que levantar. Para visualizar. Não dá nem para levantar. Não dá. Agora, se eu colocar no modo scroll, dentro dessa área vai me aparecer uma barrinha de rolagem. Então, se o texto for maior que essa área, vai me aparecer a barra de rolagem e eu vou poder trabalhar. Beleza? Então, o overflow é a forma que o conteúdo vai se comportar dentro da. Então, como eu não coloquei altura nenhuma, tá? Ele está lá como automático, para ela ir acompanhando o conteúdo que está dentro, eu vou deixar no modo hidden nesse caso. Por que hidden? Como eu estou trabalhando com uma altura, um valor de uma altura, então o hidden ele vai automaticamente se encaixando. Certo? Então vamos definir hidden. Beleza? Mas se o hidden que passar não aparece? Mas o hidden só não aparece se eu colocar um valor fixo na altura. Igual ali, ó, estou usando um valor de 200 pixels na altura. Aqui, eu não estou usando valor nenhum na altura. Mas aí se passar, ele dá a opção de barra de rolagem? Não, se passar, é aí que tá. Se passar, ele não vai passar, ele vai estar aumentando, vai crescer. Mas automático. se não for pela minha visualização aqui, ele vai aparecer a barra de rolagem para descer. Olha, é como se a tua div tivesse assim, bem fininha. Conforme você vai colocando os conteúdos aqui dentro, Eu entendi. ela vai crescendo. Eu quero saber se na página, aqui na minha tela, tela do computador. e na tela do computador, eu botei uma opção de barra de rolagem. Não, desse modo não. No modo hidden não. Só se botar esse conteúdo, né? Se colocar no modo scroll, Eu aí não posso, aparece eu uma não barra. posso cru. Se meu texto for muito grande, como é que eu vou fazer palestra e eu tenho mais conteúdo embaixo? Aí no modo scroll. Então, é isso que eu estou perguntando. Se no hidden tem essa opção. Não, o hidden não tem essa opção. Não aparece barra de rolagem. Mas aí se no hidden meu texto for grande, eu sei que ela vai acompanhar. Certo. Mas aí na tela eu só consigo ver até tal ponto. Aí, como é que eu faço para ler o resto que está embaixo? Aí vai aparecer a barra de rolagem do navegador. Ah, Do navegador. Então vamos lá, ó, galera. Vou pedir o modo hidden. E aí, calma aí. Não aplica ainda não. Veja só. Então o que a gente fez? A gente definiu uma largura e definiu o overflow, que é o modo de comportamento, o modo hidden. Só que eu vou voltar aqui para o box novamente. Eu tenho essa opção aqui, ó, margem. Aqui, ó, tá vendo que em margem tem uma opçãozinha marcada, ó, semi for all. Quer dizer, vou marcar para todos. Então, eu vou pedir alto aqui, ó.
Nesse caso, eu pedindo alto, vai marcar alto para todos. O que o Dreamweaver vai entender? Ele vai começar a equilibrar a margem do lado esquerdo e do lado direito. Ele vai pegar aquela caixa de 980 pixels e vai centralizar no navegador. Vai ficar sempre centralizado. Se eu não definir alto aqui na margem, essa caixa de 980 vai ficar alinhada à esquerda do navegador. Não é bom, não é legal. Vou ficar bem centralizado. Beleza? Então, marque alto aí. Vou aplicar. Ok, né? Beleza. Parece que não vai acontecer nada lá. Porque não aconteceu nada mesmo. A gente só definiu larguras e alturas. Bom, vamos aqui para o topo. Clicar lá no topo. E aí eu vou criar um novo CSS. Topo, né? Vou apagar tudo isso que tem aqui antes. Vou deixar só o jogo da velha topo. Não pode lá no split. Oi? Não pode eu no split ali. Não, eu estou trabalhando com código, mas tanto faz. É só um modo de visualização. Você pode trabalhando com split também. Ó, deixei aqui só topo, né? Vou dar OK. E aí, ó, vou olhar aqui pro meu layout. E aí eu vou ver que o topo, ele vai ter uma altura, mas eu não sei direito ainda qual é essa altura. Então a altura eu vou deixar automática. A largura eu vou deixar automática também, porque se eu deixar automática, ela vai pegar de um canto a outro. E o canto a outro que ela vai pegar, ela não está dentro do conteúdo central. O conteúdo central dela não tem 980 pixels. Então, se eu deixar o topo com a largura automática, ela vai ter 980 pixels também, porque ela está dentro. Ela não vai conseguir ultrapassar aquela barreira. Beleza? Tipo assim, ó. Isso aqui é o conteúdo central. Eu sei que já tem 980. O topo não está dentro, então ele não vai conseguir ultrapassar isso daí, entendeu? Então, se eu não definir nada, ele vai tentar pegar de um canto a outro, que é 980. Então, a altura eu também não vou definir. Quando eu não defino a altura, eu tenho que definir o overflow hidden, certo? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, para o topo, é definir position overflow hidden. Tá? É a única coisa que eu vou fazer. Apliquei. Box não mexe nada. Então eu não vou definir nem largura nem altura, vou deixar automático. Olha só como está meu estilo CSS aqui, ó. Olha lá, o conteúdo central já está assim. O topo só tem lá o hidden, né? Overflow, hidden. Certo? Mas vamos lá, vamos para a logo agora. Que é agora que vocês vão começar a visualizar o que está acontecendo. Assim, ó. Tem uma coisa que a gente não viu, ó. No layout. Tem margem ou não tem? Não tem não, né? Não tem não. Tá certo, vamos lá. Vamos lá para a logo, ó. Cliquei aqui na logo. Aí eu vou clicar lá no sinalzinho de mais, lá, né? Tal. Vou apagar o que tem antes do jogo da velha. Certo? Beleza. Ok. Todo mundo já tá aí? Tá me acompanhando? Beleza. Aí a logo. Eu já tenho a logomarca lá dentro da minha pasta, não tem? Então vamos lá. Background. Olha como é fácil. Ó. Background. Aí background image. Fico lá no browser. Vou encontrar aqui a logomarca. Cadê a logomarca? Aqui, ó, logo. Ó. Aqui é diferente que está lá no meu layout. Que aqui é onde eu estava desenvolvendo o site da HB. Esse layout aqui não foi aprovado. Por isso que eu estou usando com vocês. Beleza? Ela faz esse trabalho todo e depois não é aprovado. Foi aprovado um outro. Bom. Vamos lá. Então,
Tenho aqui a minha logomarca, ó, 272 por 73, ou seja, que ela tem esse tamanho. Tá aqui, ó, 272 por 73, vou dar um OK. Vou logo lá, aqui no background repeat, e vou pedir para ela não se repetir, certo? No repeat, tá? Box, eu vou definir então lá, ó, 272 por quanto? Por 73 pixels, né? Aí vamos lá. Vamos entender aqui. Oi? Colocou aquele negócio aqui. Overflow? Não, aí não precisa. Não precisa, porque não vai aparecer barra de rolagem nem nada. Aqui vai ser altura fixa e acabou. Ó, galera, atenção, atenção, isso é muito importante para vocês aprenderem. Acho que ele também não mostrou para vocês isso. Questão de layout. Dá uma olhada aqui. Aqui, na minha estrutura, eu não fiz o topo aqui, ó. Aqui vai ser a logo, né? E aqui não vai ser o topo direito. Lá na estrutura que a gente fez. Não foi? Então, veja só. Quando eu crio divs lá no CSS, a tendência dessas divs é sempre ir criando uma abaixo da outra, não uma ao lado da outra, do jeito que eu tenho aqui. Se eu quiser trabalhar com uma div ao lado da outra, eu vou ter que usar um sisteminha chamado float, ok? Float. Como que a gente faz isso? Pronto, eu sei que a logo vai estar ao lado da div topo, né? Na minha mente eu já sei disso. Ela não vai estar do lado da outra. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aqui em box ainda, eu tenho aqui a opção, ó, float. Eu vou pedir aqui float left. Ela vai estar à esquerda da outra, que ainda vem. Beleza? Tranquilo? Se eu não definir float left, quando eu for criar a outra não vai ficar do ladinho, ela vai ficar abaixo. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Toda vez que eu fizer uma div ao lado da outra, eu uso float left. Tranquilo? No caso do código? Hã? Ao usar isso no código? Não, isso daqui já vai ficar no código. Beleza? Eu defini aqui, ó, float left. Beleza? Vou aplicar. Ok. Olha lá, a logomarca já apareceu aqui pra mim. Tá? Deixa eu salvar lá aqui o meu... Não cria de bota nada, não. Oi? Cria embaixo do todo. Não. O clear é o seguinte. Deixa eu explicar o clear. Vamos supor aqui, né? Eu tenho 3 divs, por exemplo, tá? Tem essa. Aí vamos supor que eu tenho uma bem pequenininha, tem 3 divs, certo? Para uma ficar do lado da outra aqui, ela deve ter um float left, né? Então essa daqui vai ter um float left, essa também, e essa daqui eu quero que não tenha. Mas se eu não colocar nada, o que acontece? Como essa está com float left, vai forçar que essa daqui fique aqui do lado. Entendeu? Aí como eu quero que essa daqui não fique com float left, de jeito nenhum, não fique lá do lado, por conta dessa, de jeito nenhum, aí eu uso clear left. Clear left é o quê? Estou apagando o left desse daqui. Então ele não vai ficar, ele fica embaixo. Beleza? Então nesse caso eu não vou usar o clear agora. Vocês podem salvar aqui o estilo.css, clicar no estilo.css, volta para o source code. Vamos visualizar, dou um F12 aqui para visualizar já como está ficando. Olha só, o navegador como está ficando. A logo ó, já apareceu aí, legalzinho. Só que olha só, eu achei a logo muito grudado lá na parte de cima do navegador. Eu quero baixar um pouquinho mais, né? Por exemplo. Então não tem problema, vamos lá. Vamos aqui, ó, voltar para o Dreamweaver, né? Eu vou voltar aqui para o logo, ó. Vou dar 2 cliques lá no logo, não tem aqui na minha listinha já o logo.
Dou 2 cliques no logo. Bora, meu irmão, entra. Parar isso. Aí eu vou pedir aqui, ó, ainda no box, aí eu vou pedir a opção margem. Só que eu não quero descer só um pouco mais a div da logo. Então eu vou desmarcar aqui o same for all e vou trabalhar só com o top. Eu vou colocar uma margem no topo. Eu colocando uma margem no topo vai empurrar a div para baixo. Beleza? Então eu vou colocar aqui o topo de 20 pixels. Certo? Uns 20 pixels. Então vai ter 20 pixels de margem em cima, vai empurrar a div um pouco mais para baixo. 20 pixels. Vou aplicar. Ok. Olha lá, ó, já apareceu para mim ela mais, empurrou mais para baixo aqui, ó. Certo? Salvar aqui o estilo.css, vou lá no meu navegador para ver como é que ficou. Agora tá do jeito que eu quero. Beleza? Vocês estão visualizando feio assim, mas na realidade é para ele ficar... Deixa eu aumentar a resolução aqui de novo. Eu só coloquei uma margem no topo. Vou mostrar aqui de novo. Deixa eu só mostrar como está no navegador. Olha só já como está ficando. Estou com uma resolução maior e vai ficando assim, tá? Vou voltar aqui a resolução. Ó, só para voltar aqui, ó, só para entender, eu voltei a entrar na edição da logo, certo? Da logo. E aqui em box, eu desmarquei aqui, ó, same for all, desmarquei e defini uma margem só para o topo. Defini uma margem de 20 pixels. O que aconteceu, ó? Empurrou a div para baixo. Beleza? Deixa eu falar. Tá tranquilo, pessoal? Isso daí ou tá difícil? Quero ver na hora de fazer sozinho depois. Vamos lá, qual é o próximo da lista? Topo direito. Pra fazer sozinho depois tem que assistir esse vídeo para chover. Aqui, ó, topo direito. Aí a gente vai calcular aqui nesse topo direito, tá? Veja só, atenção. Eu vou trabalhar um pouco matemática. O meu layout aqui, a parte central dele, não tem 980? Aí a logo tem quanto? 272, né? Vai sobrar quanto para cá? Faça a conta na calculadora. Já tem senhor, vocês são bons de matemática. 708. Então vai ser que vai sobrar 708. Massa, legal. Vamos lá então. Seguinte, pessoal. Vou criar então aqui o topo direito, tá? Ó, topo direito. Topo direito vai ter o seguinte, ó. Vou criar aqui. Atenção, todo mundo. Topo direito, vou apagar o que tem antes. Deixar lá só topo direito. Ok. Aí, olha. O box vai ser largura 708, vocês fizeram o cálculo, né? A altura eu não vou marcar nada, porque ele vai aumentando com o que tiver dentro, certo? Não vou marcar nada. Mas, eu vou colocar lá o positioning hidden, né? Como ele vai ter a altura automática, né? E o background dele, ele vai ter background? Vai, né? Quem que vai ser o background dele? O background dele vai ser essa área amarelinha aqui, ó. Certo?
Não, porque, ó. Tem algum direito para isso? Então, ó, background é esse aqui. Aqui vai ser essas coisas. Beleza? Então, vamos lá. Background image. Quem vai ser o background image? Aqui, ó. Top phone. Ó. Beleza? Top phone. Não preciso definir largura nem altura dele aqui, que ele vai ser só o background. Beleza? E o background dele eu quero que não se repita, no repeat, tá? Eu quero que a posição X dele comece da esquerda dessa div, fique encostado na esquerda da div. E o position Y, que é a vertical, eu quero que ele inicie do topo, tá? Então, na realidade, essa imagem, essa div aqui, ela vai começar aqui do topo no canto esquerdo. Então, ela vai chegar aqui, ó. Ok? Só vai ter ela sozinha aqui. Eu pedi para ela não se repetir, então só vai aparecer uma vez dentro dessa área. Beleza? Se botasse para repetir, traria como? Se botasse para repetir, aí aparece vários deles aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui, e aí vai se repetindo dentro dessa área. Entendeu? O box, quantas pessoas ali? O box, a largura é de 708. Ó, quem não entendeu por que 708, é simples. Pega o 980 que a gente colocou no conteúdo central, né? 980 menos 272, que é a área da logo. Então aí eu vou saber qual vai ser esse espaço. É o espaço que sobrou. Isso a gente aprende em matemática. Né? Por causa que o cara vai botar. Aí vai ficar uma coisa cortando, né? Oi? O cara botar muito comigo ali. Aí ia ficar cortando, e eu vai ficar cortando. Então, se essa área for maior do que 708, o que acontece? Se eu colocar 1000 aqui, por exemplo, ela não vai caber aqui do lado. Então, se ela não cabe aqui do lado, ela vai tentar passar para baixo. Certo? Aí, pessoal, olha, como ela também vai ficar à esquerda, é interessante que eu coloque float left nela também. Ok? Eu tenho que colocar float left nela também. Tá? Vou aplicar e ok. Já foi, ó, já apareceu lá. Ó. Visualizar no navegador aqui, ó, já apareceu. Tranquilo. Tranquilo como grilo. Podemos continuar. Vamos lá. Apareceu não? Continuando, pessoal. Atenção. Qual é o próximo da lista aqui? Atendimento, né? Então, atendimento vai ter que ser uma caixinha que ela vai ter que ficar justinha aqui, ó, no finalzinho dessa imagem, tá? E ela tá pegando, ó, de um canto a outro, ó, da minha janela. Tá pegando 708 geral. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, atendimento, vou clicar aqui no nomezinho atendimento, clicar no sinalzinho lá de mais, deixar lá só atendimento, ok? E aí vou definir o box, certo? Vamos calcular? Vamos calcular um pouquinho? Vamos lá. Calcular um pouquinho para a gente saber.
aqui a gente sabe que tem 708, não é isso? E a gente colocou uma imagem lá de fundo, que é justamente essa área amarelinha, que a parte do atendimento tem que pegar desse finalzinho para lá, não é isso? É verdade? Tá. Aí como que eu sei qual vai ser esse espaço aqui, ó? 980, 1708, 1708. Isso. Muito bem. Tem que saber qual é o tamanho dessa imagem. Qual é o tamanho dessa imagem? Na casa de Se não sabe, vai lá na pasta da 708, é a área. Não é o tamanho da imagem, não. Aqui dentro. A área é uma coisa, a imagem está aqui dentro é menor. Lá na imagem pode ser também. Qual é o tamanho da imagem? Vai lá na pasta da imagem. Hã? Pronto, descobri que a imagem tem 386. Então é fácil, né? 708 menos 336. Dá quanto? 708. Então eu sei que esse espaço agora tem quanto? 322. Olha só, tá? A matemática aparecendo aí. Vai ficar justinho. Vamos lá. Vou lá no box então, ó. Eu quero 322. Ok? Não. Vou colocar. Como eu não vou colocar altura, position hidden. Overflow hidden. Não, mas o que vai definir ficar naquela mesma altura é as divisões que tem dentro, que é o texto e o telefone, né? São elas que vão definir a altura. Ok? Tranquilo? Beleza. Outra coisa, vou voltar aqui para o box, ó. Veja só, se eu deixar só 322, eu vou pedir para aplicar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai ficar no tamanho que eu quero. Tá vendo aqui que está grifado aqui em azul? Ele vai ficar no tamanho que eu quero, porém, ele não vai ficar do lado que eu quero, vai ficar lá à esquerda dessa área de 708. Eu tenho que jogar lá para o canto direito. Float right, muito bem. Aqui em box, colocar float right. Aplicar e ok. Olha lá, ela já se encaixou lá no canto direito. Gostaram aí da engenharia? Vamos lá, ó. Vamos aqui definir texto e vamos definir telefone. Texto ATT, ó. E telefone agora. Texto ATT. Vou ter que definir algumas coisas. Qual vai ser a altura, posição do texto, o alinhamento do texto, a cor de fundo, tá? E eu não sei de nada disso ainda. E agora que vai me ajudar. Veja só. Atenção. Vou criar aqui o do texto ATT, ó. Cliquei aqui, New CSS, texto ATT, vou apagar aqui, deixar só o texto ATT. Ok. E aí é o seguinte. Primeiro, eu vou definir qual é a cor da fonte, tamanho da fonte e tudo mais. Como eu não sei de nada disso, não fui eu que criei o layout. Então, eu posso abrir meu arquivo lá do Photoshop. Abrir aqui meu arquivo lá no Photoshop. Deixa eu aumentar o zoom aqui. O Photoshop fica mais fácil. Não precisa abrir não aí também, viu? Eu só vou mostrar aqui para vocês. Pegar aqui a ferramenta texto, ó. Vou dar um clique aqui dentro. Aí eu vou saber que fonte que ele está usando. Ó. Ele está usando a fonte Myriad Pro. Só que essa fonte Myriad Pro ela não é padrão de navegador. Então, com certeza não ia dar certo. Então, eu não estou usando Trebuchet, não define para o bar, vamos usar essa daí mesmo. Mas, ó, o tamanho 16, ela está na cor branca e ela está em
negrito e itálico, certo? Então é isso que eu vou fazer. Ah, sim, e qual é a cor do fundo? Se eu não sei qual é a cor do fundo para colocar lá na minha página, aqui no Photoshop, olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui o conta-gotas, tá? Peguei a ferramenta do conta-gotas e vou dar um clique nesse rosa aqui, que é a cor que eu quero detectar. Ok? E aí, eu não sei se vocês não vão visualizar, mas fica complicado. Não, tudo bem. Aí veja só. Vai ter a paleta de cores que aqui não está aparecendo para vocês, mas eu vou aumentar aqui a resolução para poder ver. Olha só, quando eu detecto lá com a paleta de cores, vai aparecer aqui para mim as cores, né? Ah, já detectou lá o rosa. Se eu clicar aqui, vai mostrar aquela janelinha de cor, né? E aí ele vai me dar o código hexadecimal dessa cor. Beleza? É só pegar esse código aqui, ó, copiar, dar um Ctrl C lá para copiar, tá? E lá no Dreamweaver, eu vou fazer as formatações, né? Vou lá em Background, aqui, ó, eu vou usar o Background Color e vou colocar lá, jogo da velha e colo aquele código. Já vai dar aquele rosa. Quem quiser esse código aqui, ó, jogo da velha, isso em Background Color, tá? Jogo da velha FB 0094. 0094. Beleza? Ainda não. Olha só. Vamos fazer algo diferente. Vou aqui vou definir aqui no box. Box vai ser float left, que o nome atendimento vai estar do lado do telefone, né? Então, float left. Aqui, eu vou mexer com padding. A gente chama de padding ou de peidinho. Vocês querem dar o peidinho aí? Vamos dar o peidinho aí, então. Olha só. Atenção. Padding tem uma diferença para o margem. A margem, vai dar espaço para fora da div. O padding, ele dá espaço para dentro da div. Ok? Para dentro dela. Ó, atenção, deixa eu só terminar aqui que eu já libero vocês. Vou ter que fazer a chamada aí. Então, o padding, eu vou desmarcar aqui e vou marcar valores diferentes para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Então, padding, eu vou colocar aqui, por exemplo, 15 para cima, 15 pixels para cima, 15 pixels para baixo, 5 pixels para a esquerda e 5 pixels para a direita. Não, direita e esquerda. Ok? 15, 5, 15, 5. Aí é o seguinte, eu vou voltar aqui para o type e vou definir o tipo, ó, da fonte, né? Fonte, tamanho, eu vou definir aqui tamanho 14. Aqui fonte weight, eu vou definir bold. Aqui embaixo, ó, font style, vou definir italic. E na color aqui, ó, color, eu vou definir branco. Cor do texto. Style é italic. Vou diminuir a resolução aqui de novo, fica mais fácil. Beleza? Pronto, vou definir só isso aqui, ó.
Font size 14, font weight bold, font style italic e a cor branca. Aplicar e OK. Olha lá, ó, como que ele já apareceu aqui, ó. Beleza? Salvar aqui no estilo. Eu botou essa cor rosa onde? Eu não peguei ela. Essa cor rosa eu puxei lá do Photoshop. Eu abri o layout lá no Photoshop e peguei lá, detectei a cor e ele já dá a cor do hexadecimal. Seguinte, ó, vou parar por aqui, mas já dá para assistir essa aula, tá? Próxima aula eu vou ajudar vocês, a gente vai continuar isso aqui. No caso de errar uma propriedade dessa,